A Bíblia aborda o tema das tatuagens principalmente no Antigo Testamento. A passagem mais frequentemente citada está em Levítico 19:28, que diz: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor." Este versículo é parte de um conjunto maior de leis dadas aos israelitas e é frequentemente interpretado como uma proibição contra tatuagens. No entanto, o contexto cultural e histórico dessas leis é importante para entender sua aplicação. Essas leis foram dadas a um povo específico, os israelitas, em um tempo específico, a era do Antigo Testamento, e tinham a intenção de diferenciá-los de outras nações e práticas pagãs ao seu redor. No Novo Testamento, não há nenhuma menção direta a tatuagens. A ênfase maior está em viver uma vida piedosa, amando a Deus e ao próximo. Alguns cristãos acreditam que as leis do Antigo Testamento, incluindo a proibição de tatuagens, foram cumpridas em Jesus Cristo e, portanto, não são mais aplicáveis da mesma maneira. Diferentes denominações e cristãos individuais podem ter várias interpretações e opiniões sobre tatuagens. Alguns veem tatuagens como uma forma de expressão pessoal e não veem conflito com sua fé, enquanto outros podem optar por evitá-las com base em sua interpretação das Escrituras. Para entender melhor este versículo, é importante considerar o contexto histórico e cultural em que foi escrito. Práticas pagãs. Naquela época, muitos povos ao redor dos israelitas tinham práticas religiosas que incluíam fazer cortes no corpo ou tatuagens como parte de rituais de luto ou adoração a deuses pagãos. Essas práticas eram frequentemente associadas a cultos aos mortos e rituais supersticiosos. Separação e santidade. As leis em Levítico foram dadas para distinguir os israelitas das nações pagãs ao seu redor e estabelecer um padrão de santidade e pureza. Deus queria que seu povo fosse separado e diferente em suas práticas e adoração, refletindo sua santidade, identidade e fidelidade a Deus. Ao proibir cortes no corpo e tatuagens, Deus estava instruindo os israelitas a evitar práticas que pudessem ser associadas à idolatria ou a cultos pagãos. Isso fazia parte de uma série de mandamentos destinados a manter a identidade e a fidelidade do povo de Israel a Deus. Hoje em dia, a interpretação e aplicação desse versículo podem variar entre diferentes tradições e denominações cristãs. Alguns cristãos acreditam que essa proibição específica não se aplica mais diretamente aos crentes, pois muitas das leis cerimoniais do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. Eles veem as tatuagens como uma forma de expressão pessoal que não tem a mesma conotação cultural ou religiosa que tinha no contexto original. Outros cristãos preferem evitar tatuagens, interpretando este versículo como um princípio de evitar modificações corporais que possam desonrar o corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo. Contexto cultural moderno. Em muitos lugares hoje, as tatuagens são uma forma comum de arte e expressão pessoal, e não estão associadas a práticas religiosas ou pagãs. Por isso, a aplicação do versículo pode ser vista de maneira diferente. Em resumo, Levítico 19:28 reflete uma lei dada a um povo específico em um tempo específico, com o objetivo de manter a santidade e a separação dos israelitas das práticas pagãs ao seu redor. A interpretação moderna desse versículo pode variar, com muitos cristãos optando por entender o princípio subjacente da santidade e fidelidade a Deus enquanto consideram o contexto cultural atual.